exatamente no momento para a gente começar a nossa entrevista com o deputado Gervásio Maia, que é do PSB da Paraíba. Seja muito bem-vindo, deputado. Um prazer recebê-lo aqui no Mercado Aberto. Vamos falar sobre essa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O senhor é relator. Essa é uma espécie de prévia do orçamento, né? O orçamento ainda tem que ser aprovado, pelo menos por todas as expectativas até o final do ano, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz todas as balizas que serão ainda mais aprofundadas e mais bem trabalhadas no orçamento. Foi uma discussão longa e chegou-se à conclusão sobre uma série de pontos que geraram polêmica. Eu conversei com o senhor ontem, no início da manhã, e até publiquei uma coluna no UOL, falando primeiro sobre o cronograma de emendas. Vamos começar falando sobre isso. O cronograma de emendas é uma ideia antiga do parlamento. O deputado Danilo Forte já tinha tentado emplacar isso no ano passado, ou no ano retrasado, nem me lembro mais, mas assim, instituindo um calendário de obrigação do Poder Executivo para pagar essas emendas. E ontem vocês conseguiram colocar isso no orçamento. Quer dizer, o Poder Executivo tem que pagar até 65% de algumas emendas, não são todas. As emendas de comissão, por exemplo, ficaram de fora. Mas individuais, salvo engano, as de bancada também, o senhor já me responde isso. E algumas daquelas emendas, né, as transferências especiais que a gente conhece popularmente como emendas PIX, também terão que ser pagas 65% até julho. Por quê? Porque é ano eleitoral e os deputados e senadores querem ter esse dinheiro no bolso. Isso é importante para a reeleição. Então, vou começar jogando essa pergunta para o senhor. Por que isso é importante? Como é que foi essa negociação com o governo? O governo não queria isso inicialmente, mas foi obrigado a aceitar. E ontem, quando a gente conversou de manhã, deputado, esse valor estava em 60% das emendas, mas aí na aprovação da LDO chegou a 65%. Qual foi o debate que chegou a esse valor e qual a sua avaliação sobre isso? Bom dia, Amanda. Eu quero agradecer pelo bate-papo, para falar um pouco sobre o dia de ontem e também o dia de hoje, porque nós vamos ter já a sessão conjunta, a sessão do Congresso Nacional, para votar a LDO. E, assim, nós estamos realmente muito felizes, porque a LDO que foi votada ontem, Amanda, ela teve a participação de todos os setores, dos poderes, em relação ao Poder Executivo, de diversos ministros. Eu preciso agradecer em nome do governo a ministra Gleisi. No Congresso, o nosso líder Randolph, o líder na Câmara, José Guimarães, o presidente da nossa casa, Hugo Mota, o presidente Alcolumbre. E ontem eu tenho certeza que a imprensa conseguiu perceber que, diferente do que a gente vive no dia a dia, havia um clima de muita harmonia no plenário da Comissão Mista de Orçamento e que, sem debate acalorado, a gente conseguiu votar o texto da LDO à altura do que o Brasil precisa para 2026. Eu, inclusive, agradeci aos senadores de oposição, de situação, na Câmara da mesma forma, a bancada de oposição deu a sua contribuição, e a gente avançou com esse texto, que eu considero como um texto que trouxe planejamento à execução das emendas. Eu preciso te dizer que o texto, o calendário de pagamento de parte das emendas foi construído no gabinete da ministra Gleisi. Nós fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V. Recebi o texto, colocamos na LDO e para 2026 os entes terão a condição de fazer esse planejamento, o que vai ser muito bom. Você imagina o Hospital do Câncer. Na Paraíba nós temos o Hospital Napoleão Laureano, que tem aí mais de 70 anos, salvando vidas, cuidando do povo paraibano. Imagine que a partir de agora, a direção do hospital vai poder fazer um planejamento até o mês de julho em relação às emendas que forem encaminhadas pelos congressistas. E com isso os serviços vão ter a garantia do pagamento, dos recursos. Vai ser realmente algo muito positivo. Parte das emendas individuais na saúde, parte das emendas individuais, das emendas de bancada, que também tem impositividade, e nesse percentual que você falou de 65% para a saúde e também para as emendas de modalidade especial.
Então, são 65% das emendas individuais, das emendas de bancada e das emendas de saúde e dessas emendas PIX. Então, são todas essas que entram nessa obrigatoriedade de cumprir esse calendário, esse cronograma. O senhor disse que isso veio do gabinete da ministra Gleisi Hoffmann, mas isso não partiu dela. Essa ideia parte do parlamento, como eu disse, uma ideia antiga. O deputado Danilo Forte queria que isso fosse estabelecido pelo parlamento, né? Essa sugestão chegou a circular muito. Enfim, ela não prosseguiu, mas de fato o que a gente tem é um executivo, poder executivo que é minoritário no parlamento e ele perde também uma margem de manobra, um poder de barganha, porque em votações importantes a gente sabe muito bem como funciona na prática, deputado, se tem uma votação importante que o governo precisa de maioria, ele vai lá, libera um monte de emenda na véspera daquela votação e conquista a simpatia de alguns parlamentares. Não são todos, mas parte importante funciona desse jeito. O executivo, com isso, perde um pouco essa margem de manobra. Quero saber como o senhor responde a isso. E outra avaliação que eu ouvi também, até do senador Efraim Filho, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento, é o seguinte: olha, isso veio para ficar. Se foi estabelecido esse cronograma já de 65% em 2026, por mais que seja ano eleitoral, dificilmente, né, LDO apontando para 2027, vai ser diferente. A tendência é os deputados cada vez mais dominarem o orçamento. Dominaram com as emendas e agora querem dominar estabelecendo um calendário de pagamento. Olha, Amanda, eu digo a você que houve um sentimento de muita maturidade em relação a todos os atores da construção do texto da LDO, principalmente do Poder Executivo, do presidente Lula, da equipe de ministros. Se você pegar a execução dos anos anteriores, você vai perceber que esses 65% estão muito abaixo daquilo que vem sendo pago ano a ano, muito abaixo. E o que prevaleceu foi o sentimento de organização mesmo, de planejamento. É você dar a segurança àqueles que têm a indicação agora na aprovação da LOA, das emendas, das entidades filantrópicas, das prefeituras, dos governos estaduais, para ter planejamento, iniciar a confecção de projetos, preparar os procedimentos licitatórios, organizar o funcionamento da máquina administrativa para poder fazer as melhores entregas em cada canto do nosso país. Se você dissesse assim, deputado Gervásio, esse percentual ficou muito elevado, isso vai atrapalhar o funcionamento, a execução do orçamento, de jeito nenhum. Foi tudo feito com muito equilíbrio, com muito planejamento, e não vai tirar de forma nenhuma as prerrogativas que o Poder Executivo tem, porque esses 65%, eles correspondem a uma pequena parte, a parte das emendas individuais e parte das emendas de bancada. Você ainda tem o restante das emendas individuais, você ainda tem o restante das emendas de bancada e você ainda tem as emendas de comissão. Então, esse percentual, ele visa o planejamento, visa a previsibilidade dos gestores em cada canto do Brasil. Esse foi o sentimento e foi por isso que o texto foi elaborado, muito bem elaborado, no gabinete da ministra Gleisi, com a aquiescência de todos os setores do governo. Deputado, um destaque que foi aprovado ontem, que nem contava com a sua simpatia, né, com a sua aprovação, isso é verdade, mas que passou na CMO, é um que prevê que o fundo partidário seja reajustado seguindo as mesmas regras do arcabouço fiscal, ou seja, pode ser até de 2,5%, seguindo até o teto de 2,5% ao ano. Significa que aquele fundo de 4,9 bilhões de reais vai ganhar 160 milhões de reais a mais em 2026. Qual a sua avaliação sobre esse ponto? Isso pode sofrer modificações hoje, ainda na sessão plenária? Se depender de mim, sim. Mas vamos só esclarecer, não foi o fundo eleitoral, foi o fundo partidário. Com meu voto contrário, sim. Não coloquei no nosso relatório e o destaque foi apresentado e eu votei contra. O Brasil tem muitos temas importantes que precisam ser trabalhados, não tem dinheiro sobrando e não dá para a gente colocar mais dinheiro no fundo partidário. Foi uma posição minha, como relator, não aceitei a emenda que foi apresentada, tanto é que não constava do nosso relatório e também, na hora da votação do destaque, fiz o meu voto contrário. Não dá para aceitar o reajuste do fundo eleitoral de 2016 a 2025. Isso não cabe. Foi por isso que nós votamos contra e eu vou defender agora na sessão do Congresso que esse texto seja retirado daquilo que foi aprovado no destaque de ontem. O senhor faz uma distinção importante, eu falei, fundo partidário, né, que é diferente do fundo eleitoral. Então, o fundo eleitoral partidário esse de 4,9 bi. O fundo partidário cuida... o fundo partidário serve para bancar os partidos dia a dia, mês a mês. E o fundo eleitoral é aquele fundo
para custear as campanhas. E o fundo partidário foi é muito menor. Ontem, como eu voto contrário, foi o fundo partidário. O fundo partidário é muito menor, mas, de qualquer forma, ele pode ser ajustado pelo arcabouço fiscal, pelo limite do arcabouço fiscal, e aí, retroativamente, né, desde 2016, o que impõe... Não, deveria ser deveria ser de 2024 para cá. Tá. Excepcionalmente, como foi aprovado ontem, de 2016 até aqui. Exatamente, está ótimo. E tem uma outra mudança importante também que foi aprovado, que antes mesmo da votação na CMO, o TCU estava, enfim, aquela pendência, né? Se você ia cumprir o piso ou da meta, ou se você teria que cumprir o centro da meta. Você tem a meta de superávit primário, só para explicar aqui para o nosso telespectador, que no ano que vem, por exemplo, é de um superávit de 0,25, mas tem uma banda de tolerância. Se você chegar entre 0 ou então 0,5% do PIB, significa que você cumpriu essa meta. E o que normalmente a Fazenda faz? Ela seguia pelo piso da meta. Então, para o ano que vem, em vez de mirar o superávit de 0,25 para fazer o contingenciamento, congelamento das despesas, né, naqueles relatórios bimestrais, ela mira o centro da meta. Se tivesse que mirar o centro, ela mira o piso da meta, perdão. Se tivesse que mirar o centro da meta de superávit de 0,25, ela teria que fazer muito mais economia e cortar de vários ministérios importantes. Aí o TCU disse, então tá bom, então isso cabe ao Congresso, se isso ficar referendado na LDO, quer dizer, cumprir o piso da meta e não o centro, a gente lava as mãos, é decisão do Congresso, e foi isso que aconteceu. Esse foi um acordo do senhor com a Fazenda, e essa história de sempre cumprir o piso da meta, ela não atrapalha também? Não é como se fosse uma certa malandragem, um puxadinho de você colocar o sarrafo lá em cima do centro, mas sempre mirar o piso? Eu não posso considerar dessa forma, porque a gente vive, sabe, Amanda, uma estrada de transição em relação ao arcabouço, que foi votado pelo Congresso e que, por exemplo, em relação a 2026, você tem o pagamento dos precatórios. O que é que o Judiciário decidiu? Que os precatórios estarão fora do cálculo da meta fiscal. Então, como é que você vai falar num superávit de 2026 se você tem fora da meta fiscal os precatórios? Então, é uma coisa assim que a gente precisa tratar dentro da realidade mesmo. Não adianta você estar dizendo, nós vamos ter superávit. Não temos superávit ainda não. Mas nós vamos ter, ainda não temos. A parte fiscal do país ela está enxuta. Você tem um país com mais de 300 bilhões de dólares de reservas internacionais, você tem deflação em alguns meses, você tem ampliação do mercado de trabalho, o país está, sim, avançando. Você tem uma dívida menor do que muitos países ricos mundo afora. Essa é a realidade do país. O que a gente precisa corrigir urgentemente são os incentivos fiscais para empresas que não precisam mais. Você não pode ter 5% do PIB de incentivo, porque isso consome uma parte significativa que era para estar servindo a habitação, a parte de abastecimento d'água, a infraestrutura, a construção de rodovias, para fazer com que o país possa avançar, e não empresas que não precisam de incentivo fiscal. Se fizer isso, a gente já tem uma folga gigantesca na parte de despesas não obrigatórias, que são as despesas discricionárias. Você imagina um país que arrecada mais de 3 trilhões por ano, tem apenas 240 bilhões de folga de caixa, né, para despesas não obrigatórias. Então, se você fizer esse cálculo e se você estudar um pouco, você vai ver que a economia realmente vai muito bem e melhor do que muitos países ricos, mundo afora, como eu acabei de te dizer. Então não tem malandragem, está na lei. O governo federal ele pode cumprindo a legislação que foi aprovada pelo Congresso, ter uma folga para cima e uma folga para baixo. Para aqueles que não dominam muito o assunto, é o seguinte: quanto vai sobrar no final do ano? Vai sobrar algo no caixa? Não vai sobrar. Porque se você calcular os precatórios, você já tem falta no caixa. Mas se fizer uma conta geral e uma análise bem dedicada aos números, você vai ver, Amanda, que os números são muito razoáveis e que o Congresso tem avançado na criação de legislações que já foram criadas para ir protegendo a economia do país. E é por isso que a gente está, e já enfrentamos outras crises mundiais, e o Brasil atravessando, fazendo a travessia muito bem. Então, ter essa permissibilidade na LDO foi importante. Tá, deixa eu só para encerrar, a gente tem menos de um minuto. O senhor tocou nos benefícios fiscais de empresa. Tem o deputado, até vou entrevistar amanhã o deputado Mauro Benevides, que é autor desse projeto de redução dos gastos
dessas empresas, né? Importante, viu? Importante dos tema. benefícios, redução. Isso passa dos gastos tributários, né? Isso passa ainda esse ano, porque precisa para equilibrar o orçamento, né? O orçamento que vai se debruçar sobre isso, sobre esses números, mas ainda tem uma quebra ali. O governo precisa de mais receita para garantir cumprir essa meta de 26. Amanda, esse texto do Mauro Benevides é, assim, é maravilhoso para o país, porque se fizer o corte linear de 10%, você vai ter, sem aumentar a carga tributária em absolutamente nada. Você vai tirar daqueles que não precisam mais ser bancados pelo poder público. Por exemplo, a Coca-Cola. Faz sentido ter incentivo fiscal para a Coca-Cola? Não faz, pelo amor de Deus. Essa proposta legislativa do Mauro, ela dá um reforço de caixa fazendo um corte linear de 10% nos incentivos fiscais de 70 bilhões. Olha como é fácil fazer a conta. Se você tem apenas de folga de caixa 240 bilhões para fazer investimentos, repito, de um país que arrecada 3 trilhões, ou pouco mais do que isso, você vai ter aí um reforço de 70 bilhões. É muita coisa. Então é isso que a gente precisa fazer. Avançar nessa pauta fiscal para dar essa folga à máquina administrativa e o país poder ir deslanchando e se livrando de amarras históricas que têm feito um mal danado. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar nisso. Eu vejo um sentimento positivo em em trazer justiça tributária em relação a esses incentivos de empresas que realmente não merecem mais ter isso, porque já têm sua estabilidade, já estão estabilizadas e o Brasil não aguenta realmente, Amanda, isso.